Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito dessa mudança no estatuto, onde possivelmente vai acontecer e quais os próximos passos que o Cruzeiro vai tomar em relação a isso, inclusive o dia e a data da reunião, o horário e tudo mais, que vai ser a votação para a mudança no estatuto. Queria falar com vocês também sobre o Ronaldo Fenômeno, que foi no Flow Podcast nessa última quinta-feira e falou um pouco a respeito sobre o Cruzeiro, que eu queria repercutir aqui com vocês. Mas um tópico importante é sobre essa possível troca entre o volante barra lateral Rômulo com o zagueiro Paulo, jogador que já tinha passado aqui no Cruzeiro, né? No caso do Rômulo, vamos comentar aqui com vocês, será que seria uma boa opção, será que não? Que repercutiu bastante na tarde dessa última quinta-feira, e também o Felipe Melo, que falou sobre o Cruzeiro em uma live que ele fez no Instagram, que vamos comentar um pouco aqui nesse vídeo de hoje, tá? Mas antes de começar, eu peço para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 29 mil inscritos e 100, então conta assim com a ajuda de vocês, tá bom? Não esqueça de deixar seu like também embaixo, que vai me ajudar demais. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas. O primeiro salve desse vídeo é para o LGN Ferraz, ele que é lá de Bonfinópolis de Minas. Muito obrigado, um abraço para você. E outro salve nesse vídeo é para o Bernardo Vieira, ele que é de Ipatinga também. Muito obrigado, Bernardo, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que eu vou soltar ele por volta das 11h20, 11h40, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal, tá bom? Bom, vamos começar falando justamente sobre esse assunto que é envolvendo essa possível troca de jogadores que surgiu na tarde dessa quarta-feira, que no caso o Cruzeiro ofereceu o zagueiro Paulo em troca do volante Rômulo, que joga atualmente numa equipe chamada La Serena do Chile. Lembrando que essa informação foi pelo site deusmedrive.com e foi confirmado por algumas fontes dentro do Cruzeiro. Enfim, não sabemos até agora se o clube vai aceitar ou não essa negociação. Só para recapitular aqui, no caso, o Rômulo, que chegou aqui no Cruzeiro vindo de empréstimo pelo Desportivo Brasil lá em 2018, e era um jogador que eu já vi um potencial absurdo desde aquela época. Eu já via jogadores igual, ele chegou junto com o Maurício, para mim era só questão de tempo mesmo. O Maurício, o próprio Rômulo, outros jogadores que chegaram depois, como por exemplo o Jadson Silva, o Marco Antônio, que já estava aqui no Cruzeiro, era só questão de tempo mesmo até eles estourarem, o próprio Adriano, porque eram jogadores excelentes que fizeram aquela campanha que o Cruzeiro chegou até a final, inclusive de 2018, da Copa do Brasil Sub-20. O Cruzeiro tinha a opção de comprar, no caso, o Rômulo em definitivo, mas o prazo de compra expirou e o volante deixou o clube, infelizmente. Para mim foi uma incompetência gigante da diretoria ter deixado ele sair, e ele saiu e foi jogar nessa equipe lá do Chile, no caso no La Serena. Para você ter uma noção, aqui pelo Cruzeiro naquele ano de 2019, 2018, né, quando chegou 5 jogos pela equipe do Cruzeiro, em 2019 foi o melhor ano dele, 35 partidas pela equipe Sub-20, e foi jogar nessa equipe chamada La Serena. No caso, o Cruzeiro ofereceu o zagueiro Paulo, que está aqui no Cruzeiro há um bom tempo também, jogador de 19 anos de idade, que o Cruzeiro recebeu uma proposta inclusive do próprio La Serena de $250 mil pelo empréstimo do jogador, mais $2 milhões em definitivo pelo atleta, mas o Cruzeiro não avançou com essa negociação, disse que eram valores bem abaixo. No ano passado ele jogou 24 jogos pela categoria de base do Cruzeiro, já fez sua estreia também no profissional, e o Paulo para mim é um excelente jogador. Então assim, essa troca para mim não compensaria. O Rômulo tem 2 anos a mais do que o Paulo e seria para uma posição boa. O Rômulo não joga mais como volante e sim como lateral direito, mas eu vejo que seria melhor o Cruzeiro contar com esses dois jogadores do que abrir mão de um para contar com o outro, entende? Eu acho que seria melhor o Cruzeiro pagar, nem que seja o valor que o La Serena queira pelo Rômulo, e aí sim ter o jogador em definitivo, do que fazer essa troca um pelo outro. E até pensando nesse lado, possivelmente o Rômulo chegaria para ser o titular na posição, já que o titular hoje é o Rômulo, mas o Rômulo é velho, podemos dizer assim, né, de 35 anos de idade, que no caso o Rômulo de 21 chegaria para substituir. Lá pela equipe do La Serena, nessa temporada está indo muito bem, 25 partidas, 1 gol e 2 assistências. Ano passado também 10 jogos e 1 gol, que foi a sua temporada de adaptação ao futebol chileno. Enfim, eu acho que não compensaria, seria melhor o Cruzeiro fazer uma proposta em definitivo para o Rômulo e ter os dois jogadores aqui do ano que vem, do que ter que abrir mão de um para contar com o outro. Quero que você deixe aqui a sua opinião. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Felipe Melo, ele que estava fazendo uma live no seu Instagram nessa última quarta-feira e estava respondendo algumas perguntas. Lembrando que os jogadores do Palmeiras, os titulares, já estão de férias,
já pensando na próxima temporada, Mundial e tudo mais. Então, assim, já estão de férias e ele estava fazendo essa live lá no seu Instagram, o Felipe Melo, e ele foi perguntado por um torcedor sobre o Cruzeiro, perguntando se ele poderia voltar para a próxima temporada, e ele meio que deu uma desviada na resposta. Ele falou o seguinte, abre aspas, tenho muita consideração pelo clube, onde ganhar a tríplice coroa pelo Cabuloso. Meu contrato vai só até o dia 31 de dezembro, né, com o Palmeiras, e depois vou decidir onde vou jogar em 2022, fecha aspas. Então, assim, claramente o Felipe Melo deu uma desviada desse assunto, não quis responder se recebeu proposta ou algo do tipo, até porque estava uma live do Instagram, né, não uma entrevista coletiva. Ele respondeu só o que ele queria, mas assim, ainda está bem definido se ele vai continuar no Palmeiras ou não, já que depois da conquista da Libertadores, a Leila Pereira já assumindo meio que o Palmeiras desde novembro, eu pensei que já teria uma renovação de contrato, o que ainda acabou não acontecendo. O Felipe Melo, que tem proposta de 2 equipes do futebol brasileiro, tem consultas do Internacional, do Fluminense e também sendo especulado no Cruzeiro, que não vai ser uma negociação fácil justamente por conta da questão salarial e que ele tem interesse de continuar no Palmeiras. Ele pede um contrato de 2 anos, o Palmeiras, quando ofereceu um vínculo para ele, foi no máximo de uma temporada. O Felipe Melo, que é volante, tem seus 38 anos de idade, como eu disse para vocês, passou aqui no Cruzeiro, ficou no início de 2003 até o início de 2004, depois foi jogar no Grêmio e passou 3 anos no futebol, 4 anos no caso no futebol espanhol, depois fez sucesso lá pela Fiorentina, Juventus, Galatasaray, Inter de Milão, Palmeiras, onde está até hoje, e tem uma identificação muito forte com o Palmeiras também, onde ficou no total 5 temporadas até aqui. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o Ronaldo Fenômeno, ele que foi, no caso, no Flow Podcast nessa última quinta-feira. Inclusive, quando eu tô gravando esse vídeo, ele ainda não terminou, tá? Ele tá ao vivo lá ainda, mais de 60 mil pessoas acompanhando ele ao vivo, então você vê que o Ronaldo, mesmo depois de ter aposentado, ele tem uma moral gigantesca dentro do mundo do futebol, e já era de se esperar que uma hora ou outra ele seria perguntado sobre o Cruzeiro, clube onde ele foi revelado antes de chegar ao PSV e depois explodir no futebol europeu. Ele realmente foi perguntado sobre isso. Em uma parte da entrevista ele foi perguntado principalmente nessa questão, sim, chegaram ao debate sobre projeto de clube empresa e tudo mais, e como que ele via essa questão em diante, que eu deixei aqui aparecendo um print, né, lá do Diário Celeste, inclusive, onde eles fizeram essa edição, falando sobre essa passagem aqui, falando que, assim, acredita bastante no Cruzeiro e que vai voltar com tudo, ainda mais com o projeto de clube empresa, revelando que ele é apaixonado no Cruzeiro. Então, palavras interessantes que há muito tempo não ouvimos do Ronaldo, né? Ele que tem uma conexão bem ruim, eu diria, com a torcida do Cruzeiro, apesar de ainda ter essa identificação forte pelo grande jogador que ele foi, mas é raro ele se pronunciar sobre o Cruzeiro, ainda mais assim, podemos dizer em rede nacional, né? Que tem a repercussão do Flow. Achei bem interessante ele falar da Raposa, e eu concordo totalmente, que é só questão de tempo mesmo para o Cruzeiro voltar com tudo, ainda mais com esse projeto de clube empresa, porque se não fosse por meio disso, eu acho que seria bastante complicado. E até falando sobre o Ronaldo Fenômeno, ele que entende bastante sobre essa área de clube empresa, porque ele está inserido, inclusive ele é tem parte do Real Valladolid da Espanha, equipe que cresceu bastante justamente depois do Ronaldo ter comprado eles. Tem um patrimônio gigantesco também, até foi especulado que ele poderia investir no Cruzeiro. Acho muito difícil investir aqui no futebol brasileiro, quem sabe, né, a longo prazo, e vamos aguardar aí para próximas informações, e espero que realmente ele esteja certo, só questão de tempo mesmo para o Cruzeiro voltar a ser um time competitivo como era até poucos anos atrás, né, por incrível que pareça. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Sérgio Santos Rodrigues, ele que deu algumas informações importantes no canal do YouTube aqui do Cruzeiro, onde ele falou sobre a mudança do estatuto de percentual do projeto de SAF do Cruzeiro Empresa, né? Falou sobre a importância da alteração dessa redação do estatuto para atrair o capital dos investidores. O Sérgio Rodrigues que postou esse vídeo falando um pouco sobre essa reunião que está marcada para o dia 17 de dezembro, na próxima sexta-feira, no caso, sem ser nessa, na outra, das 6h30 às 20h30 no Parque Esportivo do Barro Preto, que assim, onde ocorrerá esse evento, sem ser nessa sexta, na próxima, no caso, dia 17 de dezembro, e segundo ele, investidores ficarão mais atraídos em aportar o dinheiro caso essa condição seja mudada, porque o Cruzeiro hoje só permite no seu estatuto uma venda de 49%, e que é uma alteração, ainda não sabemos qual que vai ser o número certo, se vai ficar ali, se o Cruzeiro vai vender 70%, manter 30%, vender 80%, mas a expectativa é do Cruzeiro manter, no máximo ali, que for negociar 90%, mantendo 10% da instituição. Eu acho que vai ser um número bem próximo a disso, tá? Se não for 80%,
vai ser 90% que o Cruzeiro vai ser negociado, porque muitos investidores têm interesse de comprar o Cruzeiro, mas essa questão aí, como foi informado pelo Globoesporte.com, complicaria bastante, porque muitos deles têm um receio de que, por exemplo, mesmo colocando um caminhão de dinheiro aqui na Raposa, esses 49% está avaliado em 450 milhões de reais, às vezes poderia ter uma interferência e eles não poderem mandar totalmente no clube em algumas decisões que eles forem fazer, e isso até mesmo assim, tendo pessoas dentro do Cruzeiro mal intencionadas, às vezes o investidor tem uma ideia muito boa e acaba não saindo do papel porque ele não é o acionista majoritário, então era algo já de se esperar, e vai ter possivelmente essa mudança do estatuto, que vai ter essa votação. O Sérgio Rodrigues destacou a importância, desse voto, que permite a votação tanto de conselheiros quanto de associados, desde que esses tenham mais de um ano de mensalidades em dias com o clube. Então, caso em dia, no caso com o clube, então caso você queira dar uma olhada, só dá uma pesquisada nesse artigo de mudança de estatuto, caso você tenha esse direito de voto no dia 17 de dezembro, na sede do Parque Esportivo do Barro Preto, das 6h30 às 8h30 da noite, e que possivelmente deve ter essa alteração. Cruzeiro agora que já está recebendo essas propostas de investidores e que até o início do mês de janeiro vai começar, vai conversar apenas com 3, 4 empresas que vai definir qual o valor que vai ter, o planejamento aqui do Cruzeiro, e dessas 3, 4 vai escolher qual que vai ser a que vai comprar o Cruzeiro em definitivo. Então agora passando por esse processo de avaliação e mudança no estatuto, porque pelo visto não foi tão interessante por parte dos investidores, como disse o próprio Sérgio Santos Rodrigues, essa venda de apenas 49% das ações. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito desse assunto. Vou deixar aqui na tela final também 2 sugestões de vídeo para vocês. Onde eu falo sobre um jogador do Cruzeiro que foi especulado e sobre o Cruzeiro arrecadar até 800 milhões de reais com esse projeto de clube empresa. Recomendo muito você assistir esse vídeo. E também o vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre uma joia do futebol argentino que está sendo especulado aqui no Cruzeiro. Será que seria uma boa opção? Recomendo você assistir esse vídeo aqui, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!